pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou gravando esse vídeo aqui então para a gente falar um pouco sobre os direitos humanos, tá? E a relação desses direitos com o período ditatorial aqui no Brasil, tá? Que começa em 1964. O que a gente precisa saber primeiro de tudo? O que são os direitos humanos, tá? Hoje em dia é um grande tabu a gente falar sobre direitos humanos no Brasil, tá? Porque tem um debate sobre a questão da segurança pública e o pessoal gosta de confundir algumas coisas sobre essa declaração. Primeiro de tudo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi criada em dezembro de 1948. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, ela ocorre nesse período, então, pós-Segunda Guerra Mundial, pós toda a barbárie do Holocausto e de milhares de pessoas que morreram durante a guerra. Então, né, um grupo de pessoas decidiu se reunir, criar essa declaração onde consta ali os princípios básicos, né, da dignidade humana, né, de tentar trazer um novo ideal, né, da humanidade, de construir uma sociedade melhor. Pensando nisso, a gente vai analisar então alguns artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e comparar com o período ditatorial aqui no Brasil e tentar ver quais desses direitos foram violados durante a ditadura civil-militar no Brasil, certo? Lembrando que nas aulas anteriores a gente já discutiu, já debateu os acontecimentos, né, da ditadura, já falamos sobre as torturas, já falamos sobre as formas de resistência. Então a gente vai partir já dessa ideia de que a gente já compreendeu esse período, já estudou ele. A gente agora vai analisar outros fatores, certo? Sendo assim, um dos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos é a garantia do direito à liberdade de expressão política, religiosa, de gênero. Então, se a gente pensar, principalmente nessa questão política, a gente sabe que durante a ditadura civil-militar, essa liberdade de expressão ela era cerceada, né? Havia uma repressão muito forte. Então, o artigo 1 dos direitos humanos, nesse quesito, já estava sendo violado. No artigo 5 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele diz que nenhum ser humano deve ser submetido à tortura ou a atos cruéis ou de cruel. No artigo 5 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele ressalta que nenhum ser humano deve ser submetido à tortura ou castigo cruel, nada que seja degradante ou desumano. E como a gente já deu exemplo também no podcast e nos materiais estudados, a gente teve bastante casos de tortura, né? Isso a gente consegue perceber ali principalmente após a criação da Comissão Nacional da Verdade, onde foi realizada vários depoimentos, várias entrevistas com pessoas que foram vítimas, né, de tortura durante a ditadura civil-militar. Então, aí no artigo 5 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente tem mais um direito sendo violado durante esse período. Outro artigo, então, que foi violado durante a ditadura é o artigo 6 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que todo ser humano deve ser tratado em igualdade perante a lei. E a gente sabe que durante a ditadura também, junto, né, dos atos institucionais, principalmente o AI-5, a gente teve a queda do habeas corpus, que seria o direito de defesa, né, de apresentação de defesa perante a justiça. No artigo 9 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele diz que nenhum ser humano deve ser detido, preso ou exilado arbitrariamente. Outro artigo que foi, né, violado durante a ditadura civil-militar. A gente sabe que muitos artistas, né, pensadores e políticos foram exilados durante a ditadura, ou seja, tiveram que sair do Brasil, sair do país, buscar exílio em outro país, outro lugar, né, por causa de divergências políticas, divergências ideológicas. Eles não iam de acordo com o pensamento do governo e, por causa disso, eles tinham de ser exilados, né, sair do país. No artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente tem, então, a defesa, né, da privacidade, ou seja, nenhum ser humano deve ser interferido na sua vida pessoal, no seu lar, na sua família.
E a gente sabe também que durante a ditadura civil-militar aqui no Brasil a gente tem muito caso de grampeadores, né? Aquelas escutas onde eles grampeavam os telefones pessoais das pessoas para espionar o que elas estavam fazendo. Eles grampeavam então os telefones das pessoas, investigavam suas vidas pessoais, a fim de saber se essas pessoas elas estavam divergindo dos ideais do governo, se elas iam contra esse ideal, entendeu? Se eles descobrissem algo que seria teoricamente subversivo, né, ao governo, eles prendiam, torturavam e tudo que a gente já estudou nas aulas anteriores. Outro artigo então que foi violado, né, durante a ditadura é o artigo 21. Esse artigo ele diz então que todo ser humano tem o direito de tomar parte sobre a escolha do governante de seu país. Basicamente, esse artigo 21, então, ele nos garante, né, a democracia, o direito do povo, né, escolher um representante para o seu país. Bom, a gente sabe que a democracia ela não foi respeitada, né, durante o período ditatorial, ou seja, os representantes políticos eles não eram escolhidos diretamente, eles eram escolhidos pelo grupo de militares, né, por meio de um colégio eleitoral. Então, não havia participação do povo direta na escolha desses representantes. Outro artigo que eu esqueci de referenciar anteriormente é o artigo 19, que fala sobre o direito à liberdade de expressão e opinião. E como a gente bem sabe, durante a ditadura não havia essa liberdade de expressão, né? Visto que a gente até trabalhou e falou sobre alguns festivais de música, onde os músicos, né, os artistas, eles tinham que fazer músicas que tivessem uma mensagem, né, passassem uma mensagem nas entrelinhas da música, de forma que a censura não percebesse. Então a gente tem esse cerceamento, né, da arte no Brasil durante esse período. Bom, o que a gente percebe então é que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela apresenta 30 artigos, né, que falam sobre os direitos básicos e fundamentais à vida de qualquer pessoa. O que a gente percebe? Que se a gente pegar esses 30 artigos e analisar o período ditatorial no Brasil, praticamente todos os 30 foram violados, entendeu? O que a gente fez aqui foi apresentar somente os principais, assim, aqueles mais emblemáticos, sabe? Mas se a gente analisar um por um, a gente consegue perceber isso nitidamente. O que acontece? A gente não pode ficar somente no debate sobre os direitos humanos no Brasil a respeito da temática de segurança pública. Porque o que acontece? Hoje a gente, quando ouve falar sobre os direitos humanos, logo vem aquela questão, né, do tiozão do churrasco que fala o seguinte: direitos humanos para um humano direito. Quando na verdade a discussão sobre direitos humanos no Brasil ela é muito mais ampla. Não podemos levar esse debate só para a questão do sistema prisional, né, carcereiro no Brasil. Isso vai muito além dos direitos, né, de quem está preso. Ele vai em contraste com os direitos à vida, entendeu? A gente acaba diminuindo, reduzindo muito esse debate, quando ele devia ser muito mais amplo e não só tratado como algo de segurança pública ou como um slogan político, sabe? A gente tem que ampliar esse debate. Por isso, eu estou trazendo esse assunto aqui para vocês, para a gente analisar alguns casos, né, de depoimentos de pessoas que foram vítimas, né, da violação desses direitos e para a gente pensar que a partir desses direitos a gente pode construir uma sociedade melhor, já que nele a gente fala sobre igualdade, sobre liberdade de expressão, sobre a construção de uma sociedade melhor, né, pautada nesses ideais. Então vamos pensar nesses direitos como uma declaração que visa o bem-estar social de muito mais pessoas e não reduzir ele a um slogan político, certo?